Oi, tudo bem? Meu nome é Célio e irei trabalhar com vocês essa sequência de aulas a respeito das características da população do Brasil. Essas aulas elas estão interligadas, né? O nosso assunto vai ser basicamente algumas características a respeito da população, incluindo o trabalho. Esse indicador, que é a expectativa de vida das pessoas, nós falamos em aulas anteriores, mas é importante trazermos de volta porque precisaremos dele, né? Vimos que a expectativa de vida dos brasileiros tem melhorado, as condições de vida têm progredido e as pessoas têm vivido mais. Vimos que, em média, os brasileiros estão tendo uma expectativa de vida de em torno de 76 anos. Por que é importante falarmos disso? Porque vamos falar de um índice que é composto de vários, ou melhor, de 3 indicadores que revelam a qualidade de vida de um lugar. Estamos falando do Brasil, do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Revela, como falamos, a qualidade de vida das pessoas. Esse índice é calculado com base na expectativa de vida das pessoas, com base na renda e também na educação, no nível de instrução das pessoas. Então, esse IDH, ele é produzido com base nas orientações da Organização das Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, o PNUD. Esse índice, que varia de 0 a 1, é uma espécie de nota da qualidade de vida das nações, dos países, varia de IDH baixo, médio ou elevado. Essa nota vai de 0 a 1, tem IDH baixos, próximo de 0, e IDH elevados, próximo de 1. Nessa tabela temos exemplo de alguns IDHs de algumas nações, países que apresentam boa qualidade de vida, né? Como Noruega, Suíça e Austrália, e países em que a qualidade de vida é muito ruim, apresentando, portanto, IDH baixo. Por exemplo, Níger, República Centro-Africana, Sudão do Sul. E o Brasil? Qual é a nota, por assim dizer, né? Esse IDH como se fosse uma espécie de nota indicando a qualidade de vida. Então, o Brasil possui como índice de desenvolvimento humano, aí temos dados de 2018, 0,761, ocupando a 79ª posição entre 189 países. Então, poderíamos imaginar, de repente, que seria, né, um IDH bom, ou que revelaria uma boa qualidade de vida. O Brasil apresenta, nos últimos anos, uma tendência de melhora no seu índice de desenvolvimento humano, na qualidade de vida, mas ainda persistem as desigualdades sociais. Então, percebemos no gráfico que, nos últimos anos, realmente, o Brasil tem melhorado, né, nesse índice de desenvolvimento humano. Em 2019, como falamos, aumentou aí mais um pouco. Mas, em termos de praticidade, de algo concreto em relação à qualidade de vida, a melhora tem sido muito pouco, principalmente se tratando das desigualdades sociais. Outro indicador sobre a população que é importante, sobretudo em relação ao trabalho, é a população economicamente ativa. A maioria dessa população é a que está empregada, lógico, né? E apresenta entre 15 e 64 anos. O número da população economicamente ativa no Brasil tem aumentado. O IBGE faz uma projeção prevista até 2030 para que essa população economicamente ativa supere a população que é dependente, ou seja, composta por crianças e idosos. Essa definição de população economicamente ativa do IBGE, ela tem uma diferença com a população que pode trabalhar, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, por exemplo, lá proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Nesse caso da população economicamente ativa, o desemprego é algo muito ruim, né? Os empregos formais que vinham crescendo no Brasil nas últimas décadas tendem a decair, e isso é visto nos dados, né? O emprego formal, que é aquele que carteira assinada, que tem garantias,
trabalhistas, em virtude disso, tem diminuído, né? Com isso, com a diminuição dos empregos formais, tem aumentado, em contrapartida, a economia informal. Essa economia informal é aquela que não tem vínculo, né? Empregatício, não garante direitos ao trabalhador. De acordo com o gráfico, que inclui de 2014 a 2017, vemos realmente que está conservando uma tendência de aumento dessa população envolvida ou que trabalha na economia informal. E falamos que o desemprego ele é muito importante no aumento dessas taxas. Por quê? Porque as pessoas, por não terem emprego formais, acabam migrando para trabalhar nessas atividades ditas informais. Aí ao lado, nessa faixa azul, nós temos, por exemplo, a manchete atual, né, de 2020, que mostra que o desemprego, a taxa de desemprego, chegou a 12,2%. E informais são os primeiros atingidos pela pandemia, aponta o IBGE. Então há sempre essa relação. Quando há diminuição quando há o aumento do desemprego, consequentemente, aumenta o número de pessoas na atividade, na economia informal. Outro indicador importante que queremos ressaltar nessa aula é o trabalho infantil. Vimos que o trabalho infantil é uma violação das leis, né? Das leis que protegem a criança, sobretudo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muitas crianças ainda estão envolvidas com essas atividades, né? Com o trabalho. Esse gráfico aí da esquerda mostra que em 2015, milhares de crianças estavam trabalhando, né? Considerado trabalho infantil. E esses índices continuam crescendo na atualidade. Na maioria dos casos, por que é danoso? Por que é ruim o trabalho infantil? Porque atrapalha, né, a questão da educação das crianças. E na maioria das vezes, essas crianças acabam indo para o trabalho, contribuindo com o trabalho da família, porque procuram ajudar o sustento de todos, né? Muito bem, o trabalho infantil no Brasil, temos algumas regiões aí em que essa situação é mais grave, o mapa da esquerda mostra, né? Mas de maneira geral, o Brasil inteiro apresenta altos índices de pessoas ou de crianças envolvidas no trabalho infantil, que é um problema social ainda em 2020. O trabalho infantil prejudica os estudos, reduz a frequência de estudantes às aulas e aumenta a chance de abandono escolar. Contribui também com os dados educacionais, né? Então percebemos que esses indicadores sociais eles estão sempre relacionados uns com os outros. Outro termo que queremos chamar a atenção, ou outro indicativo, é a questão da mulher no mercado de trabalho. Os dados têm mostrado que as mulheres têm participado mais no mercado de trabalho, esses dados são crescentes, mas as mulheres vêm recebendo menores salários do que os homens, mesmo desenvolvendo as mesmas funções. Além disso, há casos de desrespeito com as leis trabalhistas, como licença maternidade e licença para amamentar, enfim. O percentual de mulheres desempregadas em 2014 era superior ao dos homens. E isso tem permanecido uma tendência. As mulheres, numa crise econômica, geralmente são as primeiras a serem demitidas. Apesar desse histórico, né, negativo, as mulheres têm aumentado cada vez mais a sua participação no mercado de trabalho. No slide aí, né, na imagem, temos uma manchete. Participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos, diz IPEA, né? Então isso é um dado que tem se mostrado em virtude também das crises econômicas que afetam com certeza o mercado de trabalho das mulheres. Em momentos de crise econômica, como falamos, as mulheres são as primeiras a serem demitidas e isso reflete nas crises econômicas. Por fim, falaremos um pouco aqui a respeito das novas profissões que elas têm surgido, podem ser também motivo para vocês pesquisarem, né? Ao longo do tempo, algumas profissões são substituídas por outras. O aumento do desemprego é contribuído também pela essa questão das novas tecnologias e da busca pelo aumento da produtividade, pela redução dos custos, afetando os trabalhadores. Então, isso pode ser fonte de pesquisa para vocês.
Para exercitar nossa aula, nós vamos resumir aqui com base em alguns exercícios. Veja o exercício 1, por favor. No Brasil, é grande o número de trabalhadores que se encaixam na informalidade, lembra? Lembra da economia informal que falamos? Marque a opção que apresenta somente exemplos comuns de empregos informais. Vamos direto, vamos ser práticos, né? A opção B, camelôs, autônomos, catadores de material reciclável, são exemplos típicos de pessoas que trabalham na economia informal. O exercício 2 faz uso de uma charge, né? E faz referência ao Índice de Desenvolvimento Humano. Diz, né? O Brasil subiu 4 posições no Índice de Desenvolvimento Humano. Aí o senhor responde, né? Mas saiu da zona de rebaixamento? Então, a pergunta é assim, de acordo com a tirinha, pode-se concluir corretamente que o Brasil, vamos ser práticos, né? Vimos isso, mantém a tendência no avanço, no índice de desenvolvimento humano, né? De crescimento, mas as desigualdades sociais persistem. Vamos para o terceiro exercício, faz uso também de uma figura, de uma charge, no caso, né? Vamos ler. Aqui está escrito que subimos 1 ponto no IDH mundial. Aí o outro responde, né, a criança? Deve ter sido naquele dia que a gente almoçou. Qual é a mensagem transmitida na charge? Pergunta, né? A resposta é de que a melhora no IDH do país não traduz necessariamente a realidade vivida por toda a população, já que se trata de uma média nacional. Então persiste realmente as desigualdades. E por último, tem um texto, né, que fizemos referência também na aula e falou sobre o bônus demográfico. E o comando, né, faz referência a isso, da pergunta. O bônus demográfico ocorre quando? Ou ocorre? Vamos ser práticos, né? A letra D. O bônus demográfico ocorre quando a população economicamente ativa supera os dependentes, né, sendo um momento propício para o desenvolvimento econômico. Então é isso, queremos agradecer a boa atenção de todos. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações a respeito dessas últimas aulas.